E aí, meus queridos e queridas, tudo bem? Vocês sabiam que saiu a nova regulamentação para a profissão de detetive particular? Vocês sabiam que essa profissão ainda é muito desempenhada nos dias de hoje? É esse o objetivo do vídeo, vamos a ele. Bom, pessoal, realmente é muito interessante essa profissão de detetive particular. Vejam só, em primeiro lugar gostaria de, para a gente fixar o ambiente, a dizer para você que segundo as pesquisas que eu realizei na internet, a investigação do detetive particular basicamente se restringe, 90% delas, às questões amorosas ou a sumiço de pessoas, bens ou animais. Isso por quê? Isso em razão da próxima coisa que nós temos que fixar, que é a seguinte: o detetive particular, ele não pode realizar investigações de cunho criminal. Aliás, caso uma investigação particular, vamos dizer, uma investigação envolvendo relacionamentos amorosos, ele venha a descobrir eventual tráfico de droga ou um crime de pedofilia, é necessário que o detetive particular notifique, é necessário não, é dever dele que ele notifique as autoridades policiais para que passe a investigar esse aspecto criminal. Em resumo, o detetive particular, ele deve realizar atitudes de âmbito civil ou investigações de âmbito particular, mas não de cunho criminal. Caso ele descubra algum crime que vem sendo praticado, ele deve informar as autoridades policiais. Bom, então ficou fixados esses primeiros parâmetros. 1. O detetive particular não pode fazer investigação criminal. 2. Quando ele encontrar algum aspecto ou algum crime ocorrendo, ele deve informar as autoridades criminais, as autoridades policiais. No entanto, existe uma hipótese, a chamada colaboração na investigação criminal. O artigo 5º da nova legislação, que é a Lei 13.432 de 2017, que regulamenta a profissão de detetive particular, ele diz o seguinte: o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Ou seja, se o cliente dele autorizar que ele colabore com a autoridade policial, aí sim o detetive particular poderá auxiliar, no entanto, sem realizar atitudes de poder de polícia, como arrombamento ou escutas e interceptações. Ele estará limitado aos aspectos civis e particulares que ele deve agir na sua profissão. No entanto, para que haja essa colaboração, não é necessário somente a autorização do cliente, mas também, como parágrafo único, o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Ou seja, é necessário, nos casos envolvendo questões criminais, muitas vezes a gente percebe que um inquérito policial ou algum nível de investigação não é iniciado porque faltam os elementos básicos de indício para dar o start nesse nível de investigação. Muitas vezes é nesse ambiente que o detetive particular conseguirá auxiliar, verificando se consegue colher imagens, provas, escritos ou outro tipo de manifestação que consiga auxiliar o delegado a iniciar uma investigação. Bom, a lei ainda estabelece que o contrato entre o detetive particular e o seu cliente deverá ser escrito e estabelece no artigo 8º quais são os requisitos. São requisitos bem simples e quase qualquer contrato tem, inclusive, a previsão dos próprios honorários do detetive particular. Ao final da realização do serviço, é dever, agora estabelecido na lei, que o detetive particular apresente um relatório circunstanciado dizendo tudo de forma detalhada, como que ele atingiu os objetivos, se ele conseguiu atingir, se ele não conseguiu atingir, o que ele angariou como prova e assim por diante. Além disso, a lei estabelece uma infinidade de proibições. Entre elas, as principais, que são até lógicas, é aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou de caráter discriminatório. 2. Aceitar contrato de quem já teve detetive particular, salvo se houver autorização desse outro detetive ou essa pessoa demonstrar que não tem mais relacionamento com esse outro detetive. 3. Divulgar os meios e os resultados da coleta de dados. Isso daí é extremamente sério. O detetive particular, ele tem o dever do sigilo na sua coleta de dados, ele não pode sair divulgando, principalmente nas redes sociais, aquilo que ele coletou. 4. Participar diretamente
das diligências policiais, veja a vedação, o detetive particular é de âmbito privado, por isso que ele chama particular e não criminal. Utilizar, essa é muito interessante, em demanda contra o contratante, os dados, documentos e informações coletadas na execução do contrato. Veja, o detetive particular ele é contratado para verificar determinada circunstância, ele descobre algumas coisas e utiliza depois isso contra quem o contratou. A lei já veda expressamente, fora as questões morais e o bom senso que já vedavam isso. Além disso, a legislação estabelece uma infinidade de deveres, como a preservação do sigilo, o respeito à intimidade, o zelo no exercício da profissão, a conservação e proteção dos documentos, a restituição ao cliente daquilo que conseguia angariar e assim por diante, além da prestação de contas. E por fim, a legislação estabelece alguns direitos do detetive particular, que ele possa exercer a profissão em todo o território nacional na defesa de direitos ou interesses que lhe foram confiados, ele pode recusar serviço que considere imoral, discriminatório e ilícito. Eu acho que isso é meio óbvio até. Ele pode a qualquer momento renunciar ao serviço contratado caso o nível de diligência dele comece a gerar risco moral para ele ou risco físico para ele, dependendo de onde ele está se metendo, e compensar o montante dos honorários recebidos ou recebidos proporcionalmente de acordo com o período trabalhado, caso ele não tenha trabalhado integralmente e queira cessar. Além disso, ele tem o direito de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento interno. Basicamente essas são as regras, então, agora para o exercício da profissão de detetive particular. Isso foi muito bom não somente para o detetive particular possa conhecer os limites da sua atuação, mas também para aqueles que contratam, que a gente verificou na nossa pesquisa, que basicamente são esses casos de relacionamento amoroso, desaparecimento de objetos, de animais e de pessoas. Alguns outros aspectos ou hipóteses poderão existir, mas 90% das vezes são esses casos. E espero que vocês tenham gostado, deixem um curtir e compartilhem com aquela pessoa que você acha que precisa de um serviço de detetive particular, com muito cuidado, ou que seja um detetive particular. Um abraço, tchau, tchau.